E aí, tudo bem? Olha, já parou para pensar por que pessoas super gente boa, com as melhores intenções do mundo, acabam se dividindo de forma tão intensa por causa de política ou religião? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro que muda a nossa forma de ver as coisas, A Mente Moralista, do psicólogo Jonathan Haidt. O autor, Jonathan Haidt, é simplesmente um dos maiores especialistas em psicologia moral que existem. E o objetivo dele com esse livro não é dizer quem está certo ou quem está errado, sabe? A ideia é nos dar um mapa de como a nossa mente funciona e por que a gente acaba caindo nessas divisões tão profundas. E tudo parte dessa grande pergunta. Uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez. A gente vê isso o tempo todo, no almoço de domingo, nas redes sociais. Parece que está cada vez mais difícil conversar, né? Bom, vamos em busca dessa resposta. Essa sensação de que o mundo está rachado não é de hoje. O Haidt lembra de uma história lá de 1992, quando o Rodney King, no meio de um monte de protestos, perguntou: será que a gente não pode simplesmente se dar bem? Essa pergunta ecoa até hoje, talvez mais forte do que nunca. E aqui vem a primeira grande sacada do livro, que já vira a mesa. A gente gosta de pensar que somos seres lógicos, né? Que a nossa moral vem da razão. Mas, na verdade, não é bem assim. Nossos julgamentos morais são, na maioria das vezes, reações intuitivas, quase um estalo. A razão só entra em campo depois, agindo como um advogado de defesa para justificar uma decisão que nosso instinto já tomou. Para explicar isso, a metáfora do Haidt é simplesmente genial. Imagina que a nossa mente é um condutor montado num elefante. O elefante é gigantesco, ele representa nossas intuições, nossas emoções, basicamente 99% do que está rolando. Já o condutor, que é a nossa razão, é só aquele 1% lá em cima. E convenhamos, na maior parte do tempo, quem manda no caminho é o elefante. O condutor está lá mais para dar uma de assessor de imprensa, sabe? Justificando as decisões do chefão. Agora, para e pensa no que isso quer dizer. Sabe aquelas discussões longas, cheias de argumentos e dados? Pois é, muitas vezes são só construções lógicas para justificar uma coisa que a gente já sentiu que era certa ou errada. O elefante já virou para a direita. É por isso que discutir só com fatos e lógica raramente funciona. Para ter alguma chance de convencer alguém, a conversa tem que ser com o elefante, não só com o condutor dele. Ok, então se é a nossa intuição, o nosso elefante que está no comando, o que alimenta essa intuição? Para explicar isso, o Haidt nos convida a pensar na moralidade como se fosse o nosso paladar. Não existe só o doce e o salgado, certo? Existem vários sabores que, combinados, formam a nossa experiência. E aqui entra o segundo princípio-chave do livro. A moralidade é muito mais complexa do que só não ferir os outros e ser justo. Isso seria como dizer que culinária é só sal e açúcar. Existem outros sabores morais que, para muitas culturas e grupos, são tão ou mais importantes quanto esses dois. E esses são os 6 sabores ou fundamentos morais que o Haidt identificou no mundo todo. Cuidado, justiça e liberdade são mais fáceis da gente reconhecer, são mais universais. Mas a chave para entender a divisão política está nos outros 3. A lealdade ao grupo, o respeito pela autoridade e pelas tradições e a noção de santidade, ou seja, a ideia de que algumas coisas são sagradas e intocáveis. E é aqui que a mágica acontece. Olha só essa tabela. Não é que um lado é moral e o outro não. A questão é que cada lado usa uma receita moral diferente. Os progressistas tendem a construir sua moralidade quase que exclusivamente em cima do cuidado, da justiça e da liberdade. Já os conservadores usam esses 3 também, mas dão um peso enorme para a lealdade, a autoridade e a santidade. É como se um lado usasse 3 temperos e o outro usasse os 6. São paladares morais diferentes. Então o ponto central é este. Não existe uma moralidade única e universal. O pluralismo moral é um fato da vida. Cada grupo político, cada cultura, constrói sua própria matriz moral. E dentro dessa matriz, tudo faz sentido, é lógico e coerente. O problema é que, para quem está de fora, essa mesma matriz pode parecer completamente estranha, até imoral. Tá, mas por que a gente defende com unhas e dentes o nosso cardápio moral? Por que é tão difícil aceitar os outros? A resposta para isso está na última peça do quebra-cabeça, a nossa natureza profundamente tribal. O terceiro princípio é um baita paradoxo. A moralidade une e cega ao mesmo tempo. Ela foi a cola que permitiu que nossos ancestrais formassem grupos, cooperassem e sobrevivessem. Só que essa mesma cola tem um efeito colateral. Ao nos unir com o nosso time, ela nos fecha para o ponto de vista do outro time. A gente deixa de buscar a verdade e passa a ser apenas um torcedor defendendo as cores do clube. Uma forma de pensar nisso é a seguinte:
90% do tempo, a gente é meio chimpanzé, sabe? Focado nos nossos próprios interesses. Mas nós temos um interruptor interno, uns 10% de abelha. E quando esse modo colmeia é ativado, numa crise, numa competição, num evento que une todo mundo, a gente esquece o eu e passa a agir pelo bem do grupo. Esse modo colmeia é a origem dos nossos maiores atos de heroísmo e altruísmo. É o que nos dá aquela sensação incrível de fazer parte de algo maior. Mas como tudo na vida, é uma faca de dois gumes. É também a fonte do tribalismo que alimenta os conflitos mais amargos entre grupos. Certo. Então vamos juntar todas as peças. A gente age primeiro pela intuição. A gente tem sabores morais diferentes. E a gente é programado para formar times. Com tudo isso na mesa, a pergunta que fica é: será que tem o jeito da gente discordar de uma forma um pouco mais produtiva? Porque o resultado dessa cegueira moral é isso aqui. A gente começa a ver o mundo em preto e branco. O meu lado, que é o bem, o meu time joga limpo. Então, se você discorda de mim, você só pode ser ignorante, mal intencionado ou simplesmente mal. Então, o mistério está resolvido. A gente se divide porque, primeiro, nossos elefantes intuitivos disparam em direções diferentes. Segundo, porque nossos paladares morais valorizam ingredientes distintos. E terceiro, porque nossa mente de colmeia nos joga numa competição de nós contra eles. A combinação desses três fatores torna o conflito quase inevitável. A mensagem final do Haidt, que na verdade ecoa o filósofo Spinoza, é um convite. Em vez de rir do outro lado, chorar de desespero ou detestar quem pensa diferente, o primeiro passo, o mais difícil, é tentar entender. Entender que as pessoas no outro campo não são necessariamente vilãs. Elas só estão vivendo e operando dentro de uma outra realidade moral que faz todo o sentido para elas. E talvez, só talvez, a partir desse entendimento, a gente possa começar a construir algumas pontes. A grande questão que fica é: estamos dispostos a tentar? Gostou do resumo? Então dá o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse.